Bom dia, meus amados irmãos. Saúdo todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez muito felizes e gratos ao Senhor pelo privilégio de poder aprender da sua palavra, mas também por poder comparecer diante da sua face para poder cultuar o seu santo nome. E é sobre isso que nós iremos tratar nesta manhã, através da mensagem Vinde, cultuemos ao Senhor. Convido aos amados irmãos para que abram as suas Bíblias no texto de Salmos 92. Nós estaremos lendo todo o Salmo e logo em seguida iremos buscar o Senhor através de uma oração, tá bom? Salmo 92 diz assim, irmãos: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltérios e com solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei na obra das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, o estulto não percebe isso. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exultas o meu poder, como um boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Oremos, irmãos. Nosso querido Pai Celestial, nós estamos aqui diante da Tua presença para poder engrandecer e adorar o Teu santo nome. Esperamos, ó Deus, que o Senhor possa receber este culto de adoração e que o Senhor possa se alegrar de nós, para que assim possamos sentir a alegria e o conforto da Tua presença. Que o Senhor, através do Teu Espírito e Palavra, venha falar aos nossos corações e que possa nos ensinar princípios importantes que serão motivadores, ó Deus, para que nós sempre estejamos prontos a cultuar ao Senhor, a louvá-lo e engrandecê-lo. Ó Deus, que o Senhor abençoe a cada um daqueles que ouvem essa palavra e que o Senhor possa me usar como instrumento da tua vontade. Essa é a oração que faço no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, nós não sabemos exatamente quem é o autor do Salmo 92. A Bíblia e nem mesmo o texto traz nenhuma indicação a respeito disso. Mas através da leitura, nós logo começamos a perceber que este era um judeu muito devoto. Era alguém que tinha a sua alegria no Senhor. E para aqueles que se alegram em Deus, eles certamente demonstram prazer e entusiasmo em tudo que esteja relacionado ao Senhor. É por esse motivo que o culto acaba sendo um momento mais do que especial. Ele tem uma representação muito importante na vida dos servos de Deus, daqueles que temem o seu nome. Porque é neste momento que os servos de Deus, eles se sentem mais próximos da sua presença. É neste momento que nós separamos e dedicamos a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso agradecimento a Deus. E é também neste momento, assim como tenho falado, que nós acabamos tendo a oportunidade e privilégio de poder aprender um pouco mais da sua palavra. Então, para um crente em Jesus Cristo, irmãos, não deve haver momento mais especial. É por esse motivo que, diante do convite para ingressar ao culto ao Senhor, o que se espera de nós é que nós possamos atender este chamado com entusiasmo, com alegria e com imensa gratidão. Até porque é isso que Deus espera de nós. Eu espero que você tenha acordado hoje cedo, feliz e entusiasmado por poder participar de mais um culto, por poder se apresentar diante do seu Deus para poder adorá-lo, engrandecê-lo, louvá-lo e até mesmo aprender um pouco mais da sua palavra. E irmãos, isso acaba sendo o ponto principal desse salmo, porque o salmista ele não somente apresenta os motivos que o levam a cultuar, mas ele também apresenta os benefícios que podem ser dados a todos aqueles que prestam culto ao nome do Senhor. É por esse motivo que o primeiro princípio acaba sendo, na verdade, um convite, porque ele diz que todos nós somos chamados para cultuarmos ao Senhor. Veja comigo novamente os versículos de 1 a 5, pois diz o seguinte: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumento de 10 cordas, com saltério e com solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos.
Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Meus irmãos, pode-se perceber um grande entusiasmo da parte do salmista em cultuar a Deus. Seria uma alegria muito semelhante àquela que nós podemos encontrar, por exemplo, no Salmo 122, quando o salmista no versículo 1 ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O fato de ele dizer também neste Salmo 92 que era bom, deixa muito evidente que participar do culto era algo que ele desejava, era algo que ele esperava fazer, era algo que aos seus olhos era eficiente e ao mesmo tempo proveitoso. Então, teoricamente, esse seria o mesmo sentimento que nós, como crentes em Jesus, deveríamos demonstrar com relação à participação do culto. Mas nós devemos reconhecer, irmãos, que nem sempre nós estamos demonstrando este mesmo entusiasmo e alegria para cultuar a Deus. Nós acabamos nos acostumamos a participar do culto, mas como uma coisa que faz parte da nossa rotina, como algo essencial nas nossas vidas. E é justamente por não vermos o culto como algo essencial que nós acabamos não dando a devida prioridade que realmente o culto ao Senhor deveria ter. É por esse motivo que alguns acabam até mesmo não se preparando para isso. E durante um tempo de pandemia, onde nós estamos dentro dos nossos lares, dentro do conforto do lar, acaba sendo um grande desafio, né? Acordar muito cedo, ou quem sabe até mesmo separar 2 momentos do seu dia para poder cultuar o nome de Deus. Meus irmãos, a recomendação do salmista é que nós devemos nos alegrar pelo simples fato e, na verdade, o grande privilégio de poder comparecer diante da face de Deus, para que possamos agradecê-lo por suas bênçãos, para que nós possamos engrandecer o seu santo nome, para que nós possamos aprender um pouco mais da sua palavra. É por esse motivo que, seja em casa ou na igreja, todos nós devemos, como crentes em Jesus, demonstrar alegria e entusiasmo para poder comparecer diante da face do Senhor. E nesses primeiros versículos, o salmista acaba definindo um tipo de liturgia, que na verdade deveria ser alguns passos que deveríamos adotar na prática do culto, no momento que estamos cultuando a Deus. O primeiro deles, irmãos, é que nós devemos render graças ao Senhor. Nós, como salvos em Jesus, diante do culto do Senhor, devemos estar prontos a agradecer. Ao que tudo indica, o salmista ele estava sendo afligido por alguns inimigos. E isso estava lhe trazendo grandes aflições, isso estava importunando a sua vida. Provavelmente, neste momento, ele fez aquilo que se espera como um servo de Deus. Ele orou ao Senhor, ele buscou a ajuda de Deus, ele clamou, ele suplicou para que Deus pudesse interceder por ele. E embora nós não saibamos exatamente, especificamente, a obra que Deus realizou na vida do salmista, fica evidente que Deus resolveu o seu problema e restituiu a alegria no coração do seu servo. Pelo menos essa é a indicação que nós temos nos versículos de 4 a 5. Pois ele diz o seguinte, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei na obra das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Este é o tipo de obra, irmãos, que Deus diariamente realiza em nossas vidas. Muitos problemas nos cercam, inúmeras preocupações, constantes aflições. Mas o Senhor, até aqui, ele tem nos livrado de todas elas. E é por esse motivo que nós devemos sempre estar prontos a agradecer. Quando nos apresentamos diante de Deus, irmãos, nós não devemos aproveitar este tempo do culto apenas para pedir ou lamentar. A recomendação do salmista é que nós devemos aproveitar este momento especial onde nós estamos diante da face de Deus para poder agradecê-lo pelas inúmeras bênçãos que ele tem derramado sobre as nossas vidas. Nós devemos estar prontos, irmãos, a agradecer ao Senhor por todos os privilégios, por todas as alegrias que ele tem nos oferecido. Essa, por exemplo, é a mesma recomendação que nós podemos encontrar no texto de Salmo número 100. Abra aí a sua Bíblia, marque Salmo 92, mas vire algumas páginas, e no Salmo 100 você vai ver a seguinte verdade. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade.
Meus irmãos, eu espero que essa tenha sido a sua postura essa manhã ao iniciar este culto. Eu espero que você esteja com seu coração agradecido a Deus pelas inúmeras bênçãos que Ele tem derramado sobre as suas vidas. Eu espero que você tenha aproveitado este momento onde você comparece diante da face do Senhor para agradecê-lo, não para apenas lamentar ou pedir, mas para agradecê-lo. E isso acaba sendo um tipo de sacrifício que nós oferecemos a Deus. Porque baseado no texto de Salmos 50, versículo 23, o salmista diz o seguinte: o que oferece a gratidão como sacrifício glorifica a Deus. O que oferece a sua gratidão como sacrifício, ele glorifica a Deus. Então, a recomendação, o princípio que está sendo aplicado para nós é que quando estivermos diante da face do Senhor, nós devemos estar com os nossos corações gratos. Nós devemos expressar através da nossa boca as nossas ações de graças, porque Deus é bom e a sua misericórdia, irmãos, ela de fato dura para sempre. Por sua vez, o salmista, dentro dessa questão da liturgia, ele diz que nós temos no culto ao Senhor a oportunidade de louvar o seu santo nome. E isso também fica claro no versículo 1, porque no Salmo 92, mais uma vez, no versículo 1, ele diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Meus irmãos, cantar é uma das atividades mais comuns para nós, né? Ouvir, entoar louvores a Deus faz parte da nossa prática diária, seja no trabalho, enquanto dirigimos, ou até mesmo em momentos de meditação. O louvor ao Senhor é algo que realmente se torna agradável, é algo que nos traz alegria. Esse, por exemplo, era a recomendação que o apóstolo Paulo fez aos crentes de Éfeso, quando em Efésios capítulo 5, no versículo 19, ele diz: falem entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. E a música em si, irmãos, ela tem uma representação muito importante no culto a Deus. Porque, assim como uma oração, os louvores acabam exaltando a imagem de Deus, acabam apresentando para nós os seus atributos, as obras que Deus faz em nossas vidas. É por esse motivo que é tão importante que os hinos e os louvores, eles venham seguir uma linha doutrinária adequada. Porque a música no culto não é para nós, mas a música é unicamente para adoração a Deus. Logo, a letra, a melodia, os compassos, os instrumentos, eles devem seguir um padrão santo e espiritual, da mesma forma como o Senhor também é, sem interferência ou influência mundana e humanista, para que o louvor não perca o propósito, que é a adoração ao Deus Todo-Poderoso. E embora possa se fazer o uso de instrumentos, como indica o versículo 3, esses instrumentos, irmãos, eles devem ser usados de forma solene, assim também como está indicado aqui. Pois o salmista ele diz: com instrumento de 10 cordas, com saltérios e com a solenidade da harpa. Então, esses instrumentos, a ideia é que eles devem ser tocados em harmonia, produzindo a nós uma sensação agradável, produzindo paz a todos aqueles que ouvem. E essa parece ser uma imagem um pouco diferente do que acontece em algumas igrejas, em algumas denominações, né? Onde, infelizmente, nós nem sequer conseguimos perceber a letra do hino, justamente por causa do descompasso e da predominância de uma bateria ou de uma guitarra estridente. E se o culto traz essa sensação, irmãos, nós, com toda certeza, nós não estamos concentrando as nossas ideias em Deus. Mas talvez algumas pessoas acabam utilizando este tipo de louvor, este tipo de hino, de cântico, né, para a satisfação da sua própria carne. Então entenda a questão aqui. O que o salmista está dizendo, o princípio que ele está aplicando, é que a música, o louvor é extremamente importante dentro do culto a Deus, mas ele deve ser feito de uma forma santa, sagrada e solene, com harmonia, que remita à paz, que transmita a alegria, mas que ao mesmo tempo possa engrandecer e louvar ao Senhor, porque a música não é para nós, mas a música é para Deus, para o seu louvor. É por esse motivo que, se conseguirmos aplicar esses princípios, essas recomendações, certamente poderemos desfrutar das bênçãos que a música e o louvor ao Senhor traz no nosso culto. Por sua vez, dentro dessa mesma liturgia, de acordo com os versículos 2 e
no versículo 2, desculpe, no culto nós devemos anunciar os atributos de Deus pela manhã e pela noite. Veja o versículo 2. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Essa é uma forte indicação de que não deve haver apenas um culto durante o dia, né? Porque o salmista ele diz aqui que devemos anunciar a misericórdia e a fidelidade do Senhor pela manhã, mas também domingo à noite. Então, seja pela escola dominical, ou seja pelo culto evangelístico da noite, nós devemos estar prontos a anunciar a palavra do Senhor. Seja porque ela é o alimento para as nossas almas, seja porque ela é a lâmpada que ilumina os nossos caminhos, seja porque também por meio da palavra nos vem o conhecimento de Deus. E aí vem uma citação importante do texto de João, capítulo 17, no versículo 3, quando o Senhor Jesus Cristo diz: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Meus irmãos, no culto nós temos a oportunidade e o privilégio de oferecer o conhecimento de Deus, de anunciar as suas obras, de apresentar ao mundo tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez enquanto esteve neste mundo. É por meio da pregação da palavra que nós anunciamos o Evangelho. Este mesmo Evangelho que nós esperamos que venha crescer no coração dos pecadores, para que eles, por sua vez, possam depositar a sua fé em Jesus para que possam ser salvos. Então veja a importância de participar do culto, porque ele não somente traz a oportunidade de anunciarmos o evangelho da salvação, mas ao mesmo tempo também nos traz, irmãos, princípios, mandamentos importantes, traz verdades do conhecimento de Deus para os crentes em Jesus. É através dessas mensagens que os irmãos ouvem neste momento que vocês acabam alimentando a sua espiritualidade, acabam fortalecendo a sua vida cristã. E aqui, meus irmãos, nós podemos perceber a importância que o culto representa em nossas vidas, porque seja para edificar ou fortalecer os crentes, ou para levar os incrédulos à fé em Jesus, a palavra será pregada pela manhã, à noite, ao vivo ou por vídeo, até que o Senhor Jesus Cristo volte. Então, este é o primeiro princípio que nós iremos aprender. O culto ao Senhor é importante para nós. Nós temos os motivos pelo qual devemos comparecer e se preparar para cultuar a Deus. Nós temos as ações de graças que iremos apresentar, nós temos os louvores que irão alegrar os nossos corações, mas ao mesmo tempo nós temos a palavra, que não somente irá nos alimentar, mas também dará oportunidade para aqueles que estão em trevas serem salvos por meio da fé em Jesus Cristo. A partir do versículo 6, o salmista ele traz agora os benefícios para todos aqueles que cultuam ao nome do Senhor. Na verdade, ele está apresentando aquelas que seriam as recompensas, pois todos aqueles que prestam culto a Deus são revigorados. Veja comigo os versículos de 6 a 9, irmãos. Versículos de 6 a 9. O inepto não compreende e o estulto não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Em primeiro momento, ele traz novamente a sua atenção àqueles que estavam perturbando, os iníquos, os tolos. E nesses versículos, irmãos, nós podemos perceber aquela que é a real insensatez ou até mesmo a falta de compreensão de algumas pessoas com relação aos cultos a Deus. Porque para eles, irmãos, nos reunirmos 2, 3, 4 vezes por semana, como em alguns casos, para simplesmente cultuarmos ao Senhor, não faz sentido algum. Até mesmo porque a sua ignorância espiritual, somada à sua falta de compreensão espiritual, eles não reconhecem o valor que nós dedicamos a Deus com relação à prestação do seu culto. Por esse motivo que eles, de acordo com os salmistas, são considerados tolos. E este seria o sentido da palavra inepto, aí como se pode ver em algumas versões. Porque lhe falta compreensão, lhe falta lucidez, lhe falta fé para que realmente possa entender o valor espiritual do culto a Deus. E tudo isso porque tudo que nós fazemos para eles é, na verdade, loucura. E eu gosto sempre de explicar essa questão da loucura, eu gosto sempre de frisar que a loucura ela não traz a ideia da falta de raciocínio.
porque eles compreendem a verdade que lhe é exposta. Porém, a verdade de Deus para eles é tão sublime e tão espiritualmente elevada que para eles tudo que nós pregamos racionalmente não faz sentido algum. Então, eles não conseguem entender que nós temos a necessidade de comparecermos à igreja ou até mesmo dedicarmos esse tempo em casa para poder cultuar ao Senhor. Acordar cedo e à noite para a igreja, eles não conseguem entender isso, porque dentro da sua racionalidade, dentro da sua humanidade, isso para eles não faz sentido algum. Isso não é tão importante. Mas como acabamos de aprender, para nós, irmãos, é de extrema importância, porque é neste momento que comparecemos diante da face do nosso Deus Todo-Poderoso, mas também é neste momento que somos alimentados e fortalecidos pela pregação da palavra de Deus. E a palavra usada pelo salmista aqui neste mesmo versículo, irmãos, no versículo 6, ele traz uma ideia muito curiosa, porque ele não traz apenas a imagem de um homem tolo, pelo fato de estar ignorando o culto a Deus, mas ele também, curiosamente, traz a ideia de um homem ser burro. E aí, apenas fazendo uma aplicação, né? As ovelhas, elas buscam ser pastoreadas e por esse motivo sempre sentem alegria e contentamento e entusiasmo por estar na presença do seu pastor, o Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, os burros, eles continuam sendo afligidos por terem, infelizmente, que carregar os pesados fardos dos seus pecados. E essa acaba demonstrando a realidade de algumas pessoas. Enquanto alguns estão buscando ser pastoreados, comparecendo ao culto com entusiasmo, com alegria em seus corações, outros continuam ignorando isso. E acabam não percebendo que, infelizmente, continuarão vivendo nas suas aflições, carregando os fardos difíceis dos seus pecados e que, infelizmente, os levará para a condenação eterna, pelo simples fato de não ter reconhecido a necessidade de cultuar a Deus e temer o seu santo nome. É por esse motivo que, de acordo com o versículo 7, embora eles demonstrem por certo tempo uma aparência formosa, eles logo perecerão. Pois veja novamente o versículo 7. Ainda que os ímpios brotem como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. E isso me fez lembrar, irmãos, por exemplo, da parábola do semeador, de Mateus capítulo 13, onde Cristo trata dessa realidade daqueles que ouvem a palavra e, de certa forma, acabam recebendo com alegria, mas, infelizmente, por não ter raiz em si mesmo que venha a florescer durante um tempo, eles acabam morrendo, né? Justamente por não ter raiz. E quando chega a angústia e a perseguição, essas pessoas logo elas se escandalizam. Essa é a aplicação que o Senhor Jesus Cristo faz para nós naquele texto. E algumas pessoas, fazendo uma aplicação desse tema, irmãos, algumas pessoas acabam até mesmo, durante um certo tempo, demonstrando uma certa alegria por poder participar do culto ao Senhor, acabam até mesmo dedicando um certo do seu tempo para poder ouvir a palavra de Deus. Mas justamente por eles não ter raiz em si mesmo, ou seja, por eles não ter aberto ainda os seus corações para Cristo, eles infelizmente não acabam durando muito tempo. Esse entusiasmo acaba se perdendo de acordo com o passar dos dias. E infelizmente isso também me faz lembrar de uma outra parábola do Senhor Jesus Cristo, a parábola da videira e dos ramos de João capítulo 15. Porque Cristo afirma que aqueles que não permanecem ligados à videira, eles não podem ter vida em si mesmo. E é por esse motivo que logo secarão. E aí serão recolhidos e lançados no fogo, e é essa a mesma imagem que interpreto do versículo 9. Porque o versículo 9 ele diz: Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas a esperança que temos, a verdade revigorante que nós encontramos neste salmo, é que enquanto os ímpios irão perecer, o culto ao Senhor irá permanecer, uma vez que nós estaremos cultuando aquele que é eterno. Porque veja o versículo 8. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. E para aqueles irmãos que adentrarem a eternidade por meio da fé em Cristo,
Eles estarão sempre na presença do Senhor para poder lhe prestar culto, para poder apresentar os seus louvores, para poder apresentar a sua adoração. E essa, com toda certeza, é a esperança que temos em nossos corações. Que o culto que nós prestamos ao Senhor neste mundo, que o culto que nós oferecemos ao Senhor neste momento, ele irá permanecer para todo sempre, mas na eternidade, onde nós estaremos para sempre rodeados dos anjos de Deus, onde nós teremos a companhia dos salvos que já estão na glória, onde nós estaremos todos juntos para poder comparecer diante da majestade do Senhor, para poder prestar um culto de adoração, para poder engrandecer o seu santo nome, para poder cantar os louvores, para poder, irmãos, com toda certeza, aprender mais do Senhor. Então, irmãos, veja a importância que o culto demonstra em nossas vidas. Veja o valor que isso realmente representa para nós. É por esse motivo que nós devemos continuar cultuando o nome do Senhor. Até porque, de acordo com a visão do salmista, nós colheremos muitos benefícios. Porque os servos de Deus, ao prestar culto ao Senhor, eles serão revigorados. Veja, por exemplo, o que diz os versículos de 10 a 15. Salmo 92, versículos de 10 a 15. Porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem. Derrama sobre mim um óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Então aqui ele começa a apresentar os benefícios, ele começa a demonstrar que nós estaremos sendo revigorados, fortalecidos pelo Senhor, através do momento que nós estivermos o cultuando. Por exemplo, no versículo 10, ele traz a ideia de força e poder. E essa é a imagem que nós podemos ter a respeito dessa questão do chifre do boi sendo lustrado com óleo. Isso traz uma imagem bela e, na verdade, traria uma imagem imponente do boi, algo que demonstraria o seu poder, a sua força, a sua beleza. E nesse sentido, irmãos, essa é a mesma forma que nos apresentamos diante de Deus depois de um culto. Porque nós estaremos alegres, nós estaremos felizes, mas ao mesmo tempo fortes e poderosos. Porque a palavra de Deus, ela traz para nós este poder. Então é muito bom que nós comparecemos ao culto ao Senhor para que nós possamos ser fortalecidos por Ele. E quantas vezes, irmãos, já não chegamos diante da casa do Senhor fracos, enfraquecidos, né? Desanimados, tristes. E aí, diante de todo o louvor, diante do momento de oração, diante do momento da pregação da palavra, nós saímos da casa do Senhor revigorados, fortalecidos para enfrentar mais uma vez os desafios da vida, para lidar com os nossos inimigos. E isso é o que também está sendo aplicado pelo salmista no versículo 11. Porque no versículo 11, irmãos, ele traz a ideia de que agora ele sentia a alegria por saber que os seus inimigos já haviam sido vencidos por Cristo. E essa é a mesma ideia que nós devemos aplicar em nossas vidas, porque os nossos inimigos, eles já foram vencidos pelo Senhor. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. O Senhor Jesus Cristo venceu o pecado, ele venceu a própria morte, até mesmo para que possamos ter a esperança de vida. E de fato, irmãos, nenhum problema que nós possamos enfrentar nessa vida, nenhuma das angústias que nós ainda, infelizmente, teremos que passar, nós temos a certeza que elas não permanecerão durante muito tempo, porque elas certamente findarão quando nós adentrarmos nos portões celestiais, onde nós estaremos para sempre ao lado do Senhor. Então, nenhuma aflição é permanente, nenhuma dor ela será eterna, porque certamente aqueles que já venceram em Cristo encontrarão a paz no seu momento oportuno. Então, irmãos, é por esse mesmo motivo que nenhum problema ou nenhum inimigo deve tirar a alegria que devemos sentir para poder prestar o culto ao Senhor. Já no versículo 12, ele traz uma ideia muito curiosa, porque ele diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. A palmeira e o cedro, irmãos, eles são citados no versículo 12, trazendo uma imagem de estabilidade e robustez.
além, claro, de longevidade, porque o cedro aí é aquela árvore alta, né, forte, grossa no seu tronco, que realmente demonstra força, poder e estabilidade. Mas, irmãos, também nesse sentido eu faço uma aplicação a respeito da palmeira, porque a palmeira ela realmente traz a imagem de cobertura, porque geralmente as suas folhas acabam sendo usadas aí para trazer refúgio, até mesmo abrigo para algumas pessoas. E nesse sentido, essa é a realidade que acaba acontecendo conosco, porque como salvos em Jesus, para aqueles que participam do culto ao Senhor, geralmente são as pessoas que as outras buscam estabilidade e até mesmo segurança no seu lar. Então veja a importância que isso representa na sua vida como salvo em Cristo. Porque você buscando ao Senhor, você cultuando o nome do Senhor, você não somente terá a oportunidade de ser fortalecido, mas também terá condições de fortalecer a outros. Porque é justamente isso que Deus espera de nós como salvos, como testemunhas dele. Que nós possamos voltar para o nosso lar e irradiar a luz que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos pregar a palavra que nós aprendemos na igreja, através dos cultos. Que nós possamos fortalecer as outras pessoas da mesma forma como nós fomos fortalecidos. Então, essa imagem de robustez, né? Essa imagem de estabilidade, de força, certamente é o que deve haver em nossas vidas, como aqueles que participam do culto ao Senhor. E tudo isso porque nós estamos plantados na casa do Senhor. Veja o versículo 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Hoje, mais do que nunca, irmãos, nós aprendemos a valorizar o templo, a casa do Senhor. Porque diante desse afastamento, certamente nós estamos muito saudosos de poder comparecer na casa do Senhor, de poder comparecer no seu santo templo. Algumas pessoas, até mesmo por causa da ausência da igreja, têm já se questionado, pastor, quando que nós iremos abrir a igreja? Quando que nós iremos voltar a cultuar ao Senhor? Mas, irmãos, independente do tempo em que nós iremos voltar, independente de onde nós estamos cultuando, o importante é que você realmente esteja grato ao Senhor por poder participar do culto. O importante é que você venha dedicar o seu tempo para poder cultuar o nome do Senhor. Porque isso, no final das contas, é o que realmente vai contar. Essa, por exemplo, foi a orientação do Senhor Jesus Cristo à mulher samaritana. Porque ela chegou a questionar o Senhor, né? Senhor, onde nós iremos cultuar? Em Jerusalém ou aqui em Samaria? E Deus disse para ela, o importante é que você adore a Deus em espírito e em verdade. Então, independente de quando vamos voltar para a igreja, mesmo que você esteja dentro do seu lar, o importante é você cultuar a Deus em espírito e em verdade, com o coração realmente alegre, entusiasmado por poder comparecer diante da face de Deus. E isso é o que nós devemos aplicar com relação a este versículo 13, porque aqueles que estão plantados na casa do Senhor, ou seja, aqueles que participam do culto ao Senhor, eles certamente, irmãos, irão demonstrar frutos espirituais que se espera como um verdadeiro salvo em Jesus Cristo. E claro, esses frutos também poderão ser vistos e percebidos até mesmo naqueles que são mais velhos, porque veja curiosamente o versículo 14, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. De acordo com o salmista, até os mais velhos aí, né, irão demonstrar frutos espirituais que poderão ser percebidos. E aqui, meus irmãos, mais uma vez me vem à mente a saudosa irmã Genilda, porque certamente eu irei sentir muita falta, sentirei muita sua ausência, principalmente no momento que estivermos retornando para a nossa igreja. Porque, como todos vocês sabem, eu sempre estava à porta dela para poder levá-la, para poder buscá-la para os cultos, para poder participar dos cultos. E é interessante que essa irmã, mesmo em momentos tão difíceis, mesmo quando o seu corpo sentia dores devido à sua idade, devido aos seus problemas, ela fazia sempre questão de poder estar presente no culto ao Senhor. Alguns até mesmo não entendiam, alguns até mesmo recomendavam que ela ficasse em casa. Mas, irmãos, assim como o salmista está demonstrando para nós, aqueles que realmente entendem o valor espiritual do culto a Deus, eles se esforçam, eles se sacrificam. E esse é o mesmo tipo de sacrifício que nós podemos ver em outros irmãos aí, idosos, né, que têm sido exemplos para nós.
irmão Ulisses, irmã Maurina, que dificilmente faltam em um culto, irmã Detinha, que sempre está aí com as suas dificuldades, mas sempre está presente, irmã Ione, que mesmo diante das suas aflições, ainda quando comparece diante da casa do Senhor, ela diz: Senhor, muito obrigado por poder participar de mais um culto. Meus irmãos, que coisa belíssima, né? Irmã Enilda, que sempre, mesmo diante dos seus problemas e dificuldades, quando comparece diante da face do Senhor, faz questão de apresentar os seus louvores que alegram os nossos corações. Veja quantos exemplos os nossos irmãos idosos trazem para nós. E, irmãos, se eles, na velhice deles, na idade já avançada, ainda continuam demonstrando esse entusiasmo, essa alegria de poder comparecer diante da face do Senhor, nós devemos buscar os seus exemplos e nós devemos nos esforçar muito mais para poder cultuar o nome do Senhor. Até porque isso é o que o Senhor espera de nós. Porque veja o versículo 15: para anunciar que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. A ideia aqui é muito simples. Enquanto nós estivermos neste mundo, o nosso compromisso será cultuar o nome do Senhor. Porque enquanto houver vida, nós devemos estar prontos a anunciar os seus retos caminhos e a anunciar a sua justiça. Porque o nosso Deus é a nossa rocha. Então, irmãos, eu espero que através dessa mensagem, através dessas aplicações, vocês possam ter compreendido o valor espiritual de cultuar ao Senhor. E eu espero que realmente você esteja pronto e dedicado a fazer isso. Até porque, lembrando o Salmo 50, versículo 23, é dessa forma que nós podemos glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe essa palavra em seus corações e que vocês estejam prontos para que hoje à noite nós possamos continuar cultuando o nome maravilhoso do nosso Deus. Oremos neste momento para finalizar o nosso tempo. Nosso querido e bondoso Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela pregação da tua palavra e pedimos ao Senhor para que o Senhor aplique essas verdades espirituais em nossos corações. Que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, a fazer a tua vontade com alegria e com interesse de coração, para que assim nós possamos também motivar outros a participarem do culto ao Senhor. Essa, Senhor, é a oração que o teu servo faz, no nome de Jesus Cristo. Amém.